Desculpe, não posso ajudar com isso. A glória do Senhor cobria o templo, e uma densa nuvem enchia o santuário, fazendo com que os sacerdotes não pudessem permanecer em pé para o culto. O povo congregava-se ao redor do altar, murmurando palavras de adoração, ao perceberem que a presença de Deus se manifestava entre eles. Nesse momento, um ancião, cheio de anos e sabedoria, levantou sua voz em oração. Era um homem justo, que temia ao Senhor e buscava sua face dia e noite. À medida que suas palavras subiam como incenso diante de Deus, ele clamava por proteção, pedindo ao Senhor para livrá-los das mãos de seus inimigos, que queriam destruí-los. Salmos 34:17. Os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta do céu, enquanto o povo lembrava da promessa que Deus havia feito a seus antepassados: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. A lembrança da aliança de Deus trazia esperança, uma esperança que ardia em seus corações, mesmo em meio a adversidades. Após um breve silêncio, a atmosfera começou a vibrar. Um forte vento soprou pelo templo, trazendo uma sensação de temor e reverência. A voz de Deus ecoou entre os israelitas, proclamando: levantem-se, e orem como nunca antes, pois eu ouvirei seu clamor e derrotarei seus inimigos diante de vocês. Os corações tremiam de expectativa, enquanto a fé se acendia como fogo em suas almas. Enquanto isso, do outro lado do vale, os inimigos de Israel se preparavam para a guerra. Reunidos sob um estandarte que desprezava o Senhor, falavam entre si e se vangloriavam de suas conquistas. No entanto, um jovem, que se destacava entre os guerrilheiros, começou a duvidar. Ele fora ensinado desde pequeno a respeitar os deuses de Israel e, enquanto via seus compatriotas se orgulharem de suas conquistas, as palavras do ancião ecoavam em sua mente: Deus é um Deus zeloso, e não permitirá que o mal prevaleça sobre o povo que lhe é fiel. As horas passaram, e enquanto o povo clamava, seus corações se uniam a uma só voz. Uma oração unida, uma súplica fervorosa: Pai, dá-nos força e coragem, e protege-nos com teu manto. Lança fora nossos adversários, como disseste em tua palavra. Salmos 35:3. E, surpreendentemente, uma luz resplandeceu nas alturas. Os céus se abriram e São Miguel, o príncipe dos exércitos, desceu com a espada em punho. Uma aclamação de louvor ressoou entre os fiéis, enquanto a presença do anjo do Senhor enchia o ambiente. O próprio céu se uniu à batalha, e a gloriosa luz de Deus irrompeu sobre seus inimigos, trazendo pavor e confusão. Mas, antes que a batalha se decidisse, o jovem guerrilheiro se atreveu a se afastar de suas fileiras. Com seu coração palpitando, ele perguntou: seus olhos ainda se voltam para nós, Senhor? A resposta de Deus vinha suave e certa, como uma brisa que traz paz. Somente aqueles que se voltam para mim receberão a vitória. E assim, o que parecia ser um quadro de derrota e desespero começava a se transformar. A sabedoria divina se manifestava na corrupção dos inimigos, que começaram a atacar uns aos outros sem saber por quê, ignorando que o Senhor estava em meio ao seu povo. Enquanto o sol se punha, uma nuvem de vitória se aproximava. O povo de Deus, agora repleto de coragem, preparava-se para o confronto. Eles estavam prontos para ver a mão de Deus operar milagres em meio a eles. Mas nas sombras do vale, uma voz sinistra sussurrou segredo entre os corações dos cativos. Lembrem-se do passado, pois o futuro promete um sacrifício ainda maior. E o mistério continuava a se intensificar, enquanto a providência de Deus se movia por entre os acontecimentos, revelando seu plano soberano de redenção. Com isso, o clamor por um futuro preenchido de esperança e a promessa de um novo pacto ainda se aproximava. Num local de batalha, onde as orações ferviam, um novo desfecho aguardava aqueles que continuavam fiéis ao Senhor. A luz do amanhecer começou a despontar sobre o vale, trazendo consigo a expectativa do combate. Os mantos puros dos levitas brilhavam à luz do sol, enquanto os soldados de Israel, armados e prontos para a guerra, se reuniam ao som de trombetas que ressoavam como clamor no céu. O ancião, agora repleto da confiança que vem da presença de Deus, levantou-se e dirigiu-se ao povo, suas palavras soando como trovão: preparem-se, pois a batalha que enfrentamos não é nossa, mas do Senhor. Os olhares dos soldados fixaram-se nele, e um sentimento de coragem invadiu seus corações. Nossos inimigos não nos derrotarão, pois está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?
Salmos 27, 1. As vozes do povo crescendo em adoração, ergueram-se ao céu, clamando pelo auxílio divino que já se fazia visível em meio a eles. Enquanto isso, no acampamento dos inimigos, a atmosfera era diferente. A desconfiança havia surgido entre eles. O jovem guerrilheiro, que antes hesitara, decidiu agora se aproximar daqueles que se opunham ao poder de Israel, viu os olhares temerosos de seus companheiros, o orgulho que antes os animava agora se desvanecendo diante da glória que envolvia os israelitas. Ele sabia que as palavras do ancião ecoavam em seu coração também, e decidiu que não poderia mais ignorar a verdade. Mas entre os líderes de seus inimigos, um homem de aparência austera e astuta, conhecedor das Escritas, começou a arquear as sobrancelhas de maneira ameaçadora e sussurrou: essa luz que vemos, pode ser uma cilada. Deixe-os acreditar que o Senhor está com eles, vamos usá-lo a nosso favor. O destruidor do povo de Deus se preparou para lançar uma armadilha, ignorando que o próprio Senhor era quem preparava a vitória. Naqueles momentos de tensão, os sacerdotes de Israel, com as mãos erguidas, clamavam ao Senhor em unidade, e a presença de Deus se tornava tangível. E, claro como o dia, as palavras proféticas do Senhor ecoaram novamente: hoje, eu colocarei um novo pacto entre vocês e suas gerações. Vocês verão a minha salvação. Os cidadãos de Israel, agora como um só corpo, começaram a marchar. Cada passo ecoava como os tamborins das promessas do passado, enquanto as vozes unidas em clamor se transformavam em um poderoso hino, celebrando as vitórias de Deus e os livramentos que ele havia oferecido a seus antepassados. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E foi então que uma nuvem, mais luminosa do que antes, começou a pairar sobre o templo, como um sinal da presença de Deus. Dentro dela, o jovem guerreiro viu que sua dúvida se dissipava, e seu espírito clamava por mudança. Ele decidiu: eu me volto ao Deus de meus antepassados e deixarei a escuridão para trás. Com esse voto, sua vida começou a ser transformada. Assim, os dois exércitos se encontraram nas bordas do campo de batalha. A neblina obscura que envolvia os inimigos estava prestes a ser dissipada pela luz do Senhor. No entanto, enquanto as espadas eram desembainhadas, uma voz ecoou entre as fileiras de Israel, um chamado à coragem: não temam. Lembrem-se do que o Senhor já fez por vocês. À medida que a batalha se aproximava, o céu se tornava um espetáculo de luz e trevas, com as forças do bem e do mal se preparando para o confronto final. Mais do que combatentes, o povo de Israel sentia a urgência de um verdadeiro sacrifício que aguardava por se concretizar. E, em meio ao clamor e ao estardalhaço, uma sombra fez-se notar, sutil e astuta. A voz maligna ressoou novamente nos corações dos descontentes: cuidado! Um grande sacrifício se aproxima. O mistério do que estava por vir tornava-se cada vez mais palpável. A batalha prometia não ser apenas um conflito de espadas e escudos, mas uma luta por um destino que poderia muito bem ressoar por gerações. A esperança agora iluminava o campo de batalha, enquanto a providência de Deus aguardava o momento certo para revelar seu plano soberano que iria além da compreensão humana. As trombetas soaram novamente, e o eco ressoou pelas montanhas como uma declaração de guerra. O povo de Israel, agora vibrante de fé, avançou, suas vozes se entrelaçando em um cântico que reverberava no céu. A sua misericórdia dura para sempre! Exclamavam, um lamento transformado em clamor. A luz divina parecia guiá-los, e mesmo as sombras das trevas começaram a retroceder perante a presença do Altíssimo. No acampamento inimigo, o homem de aparência austera se mantinha em pé, sua expressão enigmática refletindo o desespero crescente de suas tropas. A luz vislumbrada por seus olhos não era apenas um sinal, era um prenúncio de perdição. Ele voltou-se para seus soldados, em voz baixa, mas penetrante, declarou: a escuridão que nos envolve é nossa proteção. Mantenham-se firmes e preparem-se para a luta. Lembrem-se, o medo é uma arma tanto quanto as espadas que empunhamos. Mas dentro de seu coração, uma semente de dúvida começava a brotar. O jovem guerrilheiro, agora decidido em sua conversão, observava a inquietação de seus antigos aliados. Ele se lembrava das histórias de como os antigos de Israel haviam vencido batalhas não apenas com a força das armas, mas pela fé em seu Deus.
Ao sentir o peso do seu novo compromisso, ele começou a orar silenciosamente, suplicando pela salvação de sua alma e de seus antigos companheiros. A luta começou com uma fúria inesperada. As espadas se cruzaram, e os gritos de bravura e desespero preencheram o ar entre os dois exércitos. Israel enfrentava seus opositores com a convicção de que o Senhor dos Exércitos estava ao seu lado. Cada golpe, cada lançamento de lança, cada grito de guerra era acompanhado por poderosas manifestações da presença de Deus, que se tornava cada vez mais evidente entre as fileiras dos levitas. Enquanto o conflito se intensificava, uma nuvem começou a se formar sobre os israelitas, mais espessa e mais luminosa do que antes. A voz do Senhor sussurrou entre os levitas, despertando uma nova onda de coragem: lutem, e eu lutarei por vocês. Os adversários sentiam a mudança no ar. O manto da dúvida que cobria suas mentes se tornava cada vez mais pesado, e, apesar da bravura demonstrada, uma sensação de pânico começou a se espalhar entre eles. O homem astuto percebeu que seu plano já estava em perigo. Retirem-se. Abençoados são aqueles que têm fé. Um poder maior do que a nossa ambição está entre eles. Gritou ele, numa tentativa desesperada de reunir suas tropas. Mas ao invés de força, um espírito de confusão começou a assolar os inimigos. Aqueles que antes estavam derrotando seus opositores agora viram entre si, e a desordem se instaurou. O jovem guerrilheiro, percebendo a oportunidade, gritou: voltem-se ao Deus de Israel. Ele está conosco. É Ele quem luta por nós. Suas palavras ecoaram profundamente, e muitos dos soldados inimigos, abalados pela confusão e pela luz resplandecente que emanava dos levitas, começaram a hesitar. Um por um, alguns hesitaram e baixaram suas armas, e o verdadeiro poder da mudança tomou conta também de seus corações. Um por um, começaram a se voltar, ainda que relutantes, para o Deus de Israel. Enquanto a batalha se desenrolava, as palavras do ancião soaram mais uma vez no âmago da alma de Israel: hoje, o Senhor proverá a vitória. Vejo algo que ainda não foi revelado a nós, que mudará tudo. A nuvem de luz começou a se intensificar, e uma voz poderosa emanou dela, como se os próprios céus respondessem. E assim, em um momento crucial, a presença de Deus se fez movida nas fileiras de Israel, e os inimigos foram lançados em uma grande confusão, palpitante de temor. A vitória estava prestes a ser proclamada, mas e o segredo de sua salvação? Qual era o desígnio oculto que o Senhor estivera preparando? Enquanto a batalha se desenrolava, o plano do Senhor começava a se revelar, mais profundo e mais glorioso do que os olhos poderiam enxergar. O envolvimento divino, ansioso e expectante, aguardava um momento de culminância que mudaria para sempre o destino de dois povos, e a história ainda aguardava por seu epílogo divino. À medida que a confusão se instaurava nas fileiras do exército inimigo, a luz resplandecente continuava a envolver os israelitas, como se as próprias jazidas do céu estivessem se abrindo sobre eles. Jonatas, o jovem guerrilheiro, lutava ao lado do seu novo povo, sentindo a força do Espírito Santo em cada golpe. Seus olhos ardiam com convicção, e seu coração clamava em incessante oração. Ele sabia que a batalha era mais do que física, era, em essência, uma guerra espiritual. A voz poderosa que emanava da nuvem resplandeceu de forma ainda mais intensa, ressoando com promessas de libertação e vitória. Eu sou o Senhor, e não haverá ruína que não ceda à minha vontade. O povo de Israel é meu, e eu não o abandonarei. As palavras vibrantes ecoaram nas mentes e corações dos filhos de Israel, evocando lembranças de seus antepassados que haviam enfrentado inimigos poderosos e saído vitoriosos pela fé. Enquanto a luta seguia, a confusão nos adversários se intensificava. Eles se olhavam com desconfiança e medo. O homem de aparência austera, que antes liderava com firmeza, agora estava repleto de uma angústia insuportável. O eco das vozes de seus homens clamando por ajuda tornava-se ensurdecedor, e a escuridão que ele acreditava ser seu refúgio se revelava uma armadilha mortal. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava do lado de Israel. Fujam! Fugiram, gritou um dos soldados, perdido na delirante confusão. E, como se um manto fúnebre os cobrisse, todos começaram a se dispersar, correndo sem direção, enquanto um pânico sem precedentes se espalhava como um incêndio.
Era como se as palavras de Jonatas tivessem perfurado a própria essência de seu espírito, fazendo-os perceber o erro de sua escolha. Com a vitória iminente, um novo temor invadiu a mente de Jonatas. Será que haveria mais revelações divinas ainda não vistas? Ele elogiou a Deus, sentindo seu chamado ressoar como um tambor em seu interior. Senhor, o que quer de nós agora? Orava ele, ansioso e tenso. Neste instante de clamor, a nuvem de luz começou a se mover como uma onda poderosa, dispersando todos os que não pertenciam à aliança de Deus. O caos do acampamento inimigo era evidente, mas uma nova ordem começou a surgir entre os filhos de Israel, unidas em propósito. As vozes elevaram-se novamente, ainda mais unidas. A sua misericórdia dura para sempre, cantavam e, com cada nota, a presença de Deus se manifestava de maneira mais visceral. Enquanto isso, a perplexidade na mente do homem austero intensificava. Ele se viu encurralado por suas decisões e pela desobediência àquele que sempre foi o verdadeiro rei. Com a desolação da batalha se aproximando e o Senhor manifestando sua soberania, ele gritou em desespero: Eu não creio. Não pode ser. Não pode haver um Deus que governa sobre todos os destinos. Mas, na sua indagação, outra voz profundamente ressoou, um eco que atravessava a nuvem e invadiu o âmago de sua alma, como uma resposta direta ao seu grito de dor e confusão. Eu sou o Senhor, e ainda que você não acredite, sou firme e meu poder jamais falhará. Arrepende-te, clama por misericórdia, e talvez eu escute o teu clamor. A batalha rapidamente se tornava mais do que um embate físico, aquilo se tornará um confronto espiritual. A presença de Deus estava claramente entre os israelitas, mas o desígnio oculto ainda pairava como um mistério a ser desvendado. Os israelitas estavam prestes a conhecer um plano que transcenderia suas expectativas e revelaria a magnitude do propósito divino, mas a pergunta flutuava no ar como um perfume: o que o Senhor revelará a seguir? E como esse dia mudará o destino de seu povo e de todos que o recusaram? E assim, a história continuava, pulsando com a expectativa da punição e da redenção. A revelação estava prestes a frutificar em um novo amanhecer, tecendo o futuro indelével da proteção divina e do amor inabalável de Deus. A batalha estava em seu clímax, e a atmosfera eletrizante preenchia o ar em meio ao clamor dos guerreiros de Israel. Jonatas percebeu que a nuvem de luz estava se intensificando, projetando sombras longas sobre o campo de batalha, onde os inimigos, agora atordoados e desorientados, vacilavam em sua fé e coragem. Ele viu um deles, o homem austero, mudar o semblante. Com os olhos fixos no céu, ele começou a entender que sua luta não era apenas contra homens, mas contra o próprio Deus que se havia levantado por sua nação. Olhem! Ele vem, bradou um israelita apontando para o horizonte. Ao longe, uma figura majestosa se aproximava, cercada por uma luz radiante. Era a manifestação da glória de Deus, uma visão que encheu os corações dos israelitas de fervor e esperança. Jonatas, tomado por um impulso, ajoelhou-se e clamou: Senhor, faze-nos fortes e destemidos. Que nossa fé seja nossa armadura. Enquanto isso, a confusão aumentava entre os filisteus. O homem austero, em meio ao pânico, gritava: O que está acontecendo? Nós somos poderosos. Não pode ser apenas uma nuvem e um grito vagabundo que nos derrubam. Mas suas palavras se perdiam na crescente tempestade de temor que o cercava. Ele sentiu um frio penetrante em seus ossos, um aviso espiritual de que sua desobediência não ficaria impune. De repente, a voz poderosa que anteriormente ressoara sobre os israelitas voltou a ecoar, desta vez mais estrondosa, como um trovão triunfante: Hoje, eu vos darei vitórias inusitadas. O inimigo fugirá diante de vós. As palavras reverberaram nas almas dos que creram, enchendo-os com uma coragem indescritível. O inimigo já está derrotado. Jonatas exclamou, e aqueles ao seu redor ecoaram suas palavras. A união das vozes clamando ao Senhor tornou-se um poderoso hino de guerra. A sua misericórdia dura para sempre. A canção se elevou, fortalecendo seus corações e encorajando-os a avançar. Enquanto a luz se intensificava, o homem austero olhou para o próprio templo de sua confiança, seus guerreiros, e percebeu que já não eram os mesmos. Em seus rostos, ele via um desconforto crescente, uma insegurança que antes não existia. A luz que cercava os israelitas parecia filtrada por suas más escolhas,
e ele entendeu que o amparo do céu se voltava contra ele. Um pensamento terrível atravessou sua mente. E se for verdade? E se este Deus realmente habita entre eles? Sem saber se ainda havia tempo para a mudança, ele gritou: soldados! A Deus nós devemos um tributo. Clamai com arrependimento. Ele pode nos ouvir. Mas a música dos israelitas havia se elevado ao ponto de ofuscar suas vozes. Cada nota trazia consigo a certeza de um Deus que jamais abandonara seu povo. Na intensidade da luta, um dos guerreiros filisteus gritou: salvem-se! O Deus deles está entre eles. E sob o peso dessa realidade, o exército adversário começou sua desordem, dispersando-se como folhas ao vento. Jonatas, percebendo a vitória iminente, rezou: ó Senhor, mostra-nos teus planos. O que está por vir? Neste instante, a nuvem de luz que envolvia os israelitas se transformou em uma chama que ardia viva e clara, e uma voz ressoou como uma profecia. Assim como o dia trará a vitória, também trarão-se as bênçãos e os propósitos que renascerão da derrota de teus inimigos. Diante de tal revelação, o coração de Jonatas disparou. Ele compreendeu que não era apenas uma batalha, mas um prelúdio para algo maior, um plano divino que traria salvação não apenas para Israel, mas até mesmo para os que haviam escolhido caminhar no erro. A misericórdia de Deus era profunda, mais do que qualquer um poderia imaginar. E ao final daquela jornada de guerra e espiritualidade, a dúvida pairava no ar: que revelações e propósitos extraordinários o Senhor ainda tinha para aqueles que se atreveriam a crer? A resposta estava próxima, prestes a ser revelada. A batalha não havia terminado, mas a vitória parecia iminente. A chama que outrora envolveu os israelitas agora se espalhava como um raio de esperança por todo o campo. Jonatas sentiu a presença de Deus se intensificar, e a certeza de que o Senhor estava com eles o encorajou a avançar. Ele se levantou, seu espírito inflamado com a determinação profunda de cumprir a vontade divina. Avante, guerreiros de Israel! O Senhor é nosso escudo e fortaleza. A voz de Jonatas ecoou por sobre o campo, e seus irmãos de batalha responderam com gritos de fervor: avante! Em nome do Senhor dos Exércitos! Enquanto isso, no lado dos filisteus, a desordem reinava. O homem austero, já em desespero, organizava os remanescentes e tentava resgatar a moral de seu exército. Contudo, os ecos de pânico e arrependimento estavam nas almas de seus soldados. Eles se lembraram dos muitos deuses que haviam servido, mas agora se viam confrontados com a realidade da verdadeira e única divindade, aquela que chamava seu povo pelo nome. Um dos bravos guerreiros filisteus, tomado pelo medo, exclamou: não temos chance contra eles. É melhor que fujamos para salvar nossas vidas. Em meio ao tumulto, uma revelação começou a se materializar nas mentes dos israelitas, uma visão de um futuro brilhante e próspero, um chamado para um novo começo que poderia transformar suas vidas e nação. Jonatas, percebendo a necessidade de cada soldado, começou a clamar: Senhor, que cada um conheça o teu amor, que cada um sinta teu perdão. Não apenas por nós, mas mesmo por aqueles que se opõem a ti. E assim, naquele tempo de intensa batalha, a oração fervorosa de Jonatas acendeu como incenso diante do Senhor. A luz divina que agora cercava os israelitas se tornou ainda mais forte, refletindo a promessa do Altíssimo. Os filisteus, já à beira da derrota, começaram a recuar. A terra tremia sob seus pés, e o eco da voz do Deus de Israel se fez ouvir novamente: não temam, eu estou convosco. Lembrai-vos do que fiz no passado, e assim acreditai nas minhas promessas para o futuro. Aquilo ressoou profundo no coração dos israelitas, que agora lutavam não apenas por sobrevivência, mas pela manifestação da justiça divina. A batalha se tornou uma dança sagrada, onde cada golpe contra os inimigos era acompanhado por oração e louvor, enquanto o arrependimento e a busca por redenção permeavam o ar. A luz brilhava tão intensamente que ofuscava os olhos dos filisteus, e eles se retiraram em desespero, abandonando suas armas e seus deuses. A vitória já estava traçada, mas a história não terminava ali. Jonatas, ao observar o inimigo se dispersar, virou-se para o céu e pediu: Senhor, não permitas que nos alegremos apenas pela vitória, mas que nossos corações sejam transformados pela tua misericórdia e graça. Ao que a voz do Senhor respondeu: Hoje, não é apenas a batalha que vocês vencem,
o desejo do seu coração será atendido, e cada um conhecer o poder do meu perdão e da minha graça. Uma corrente de esperança e fé começou a correr entre os israelitas, pois a promessa divina de restauração e transformação já estava em movimento. Enquanto a poeira da batalha assentava, uma nuvem mais clara se formou sobre o acampamento de Israel. Jonatas se aproximou da chama sagrada e clamou: Ó Senhor, o que virá a seguir, e como devemos nos preparar para os planos que ainda tens a revelar? Naquele momento, um sopro suave de vento trouxe consigo uma nova revelação, assim como a vitória veio, uma jornada de fé se iniciará. Preparem-se, pois não é apenas através da força que meu nome será glorificado, mas pelo amor e compaixão que eu derramarei sobre todos os povos da terra. O coração de Jonatas acelerou enquanto ele ouvia as palavras do Senhor. Ele compreendeu que a herança de Israel não seria apenas a vitória em combate, mas uma chamada para a salvação e transformação das nações. Que venha, Senhor! Que a tua luz se espalhe entre todos os povos e que o teu nome seja exaltado. E, assim, o plano soberano de Deus para aquela nação e para todas as nações ao redor começava a se revelar, trazendo consigo um novo mistério. Como as promessas de Deus se cumpririam através destes encontros inesperados, e que jornada os aguardaria à medida que buscavam a graça divina. Então, após a batalha, um silêncio impressionante pairou sobre o campo. O som da luta deu lugar ao murmúrio da natureza, como se a própria criação estivesse observando o desdobrar dos planos divinos. Jonatas, ainda envolto na luz da presença de Deus, reuniu os soldados ao seu redor. Seus rostos suados e cansados refletiam a exaustão, mas também uma nova esperança que pulsava em seus corações. Amados irmãos, começou Jonatas, não somos apenas sobreviventes deste dia. Fomos marcados pela mão de Deus. A vitória que experimentamos não é somente um triunfo sobre nossos inimigos, mas um chamado à nossa missão. O Senhor nos lembrou de seu amor e nos prometeu que, através de nós, a luz da redenção alcançará todas as nações. Enquanto as palavras do jovem príncipe preenchiam o ar, um dos guerreiros, chamado Aser, ergueu a voz. Mas o que faremos com os filisteus que fugiram? Eles ainda podem ser uma ameaça para nós. Jonatas olhou ao redor e viu um brilho de medo nos olhos de alguns dos homens. Teremos que unir nossos corações em unidade e compaixão. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos estar prontos para oferecer a mesma misericórdia àqueles que caíram. Somente assim nossa vitória será verdadeiramente completa. Ele então se voltou novamente ao céu e orou. Ó Senhor, dá-nos sabedoria para tratar com aqueles que se opõem a ti e ao teu povo. Que nossa resposta seja de amor e não de vingança. Que possamos ser instrumentos de paz, mesmo em meio à guerra. Então, algo notável aconteceu. As nuvens, que antes pareciam pesadas e ameaçadoras, começaram a se dispersar, revelando um céu claro e radiante. A luz solar iluminou o campo, como se a bênção do Altíssimo estivesse agora sobre a nação israelita. Uma sensação de paz profunda começou a permear o coração dos guerreiros. Foi nesse instante que um mensageiro, de aparência exausta, veio correndo. Ele se curvou diante de Jonatas e exclamou: Príncipe Jonatas! Um grupo de filisteus que se perdeu entre as montanhas se rendeu a um mensageiro que proclamou as boas novas de que o Senhor está com Israel. Eles desejam paz e reconciliação. Os israelitas imediatamente começaram a murmurar entre si. Aser olhou para Jonatas, e um questionamento silencioso pairava no ar. Como deveriam tratar aqueles que antes eram seus inimigos? Devemos considerá-los, como o Senhor fez conosco. Disse Jonatas, com fervor em sua voz. Se o Deus do céu e da terra nos deu a chance de sermos perdoados, quem somos nós para negar tal graça? Vamos acolhê-los em nosso meio e ouvir seu coração. Reunidas as forças de Israel, eles se dirigiram ao local indicado pelo mensageiro. Enquanto se aproximavam, a tensão no ar era palpável, não apenas entre os israelitas, mas evidente também entre os filisteus, que temiam as consequências de sua rendição. Jonatas, percebendo isso, fez uma oração silenciosa: que a graça do Senhor flua sobre este encontro e que a tua vontade prevaleça. Assim que se reuniram, os filisteus começaram a relatar como os deuses deles haviam falhado durante a batalha e como as visões de um Deus verdadeiro os guiavam ao arrependimento. Um deles,
chamado Efraim, levantou os olhos cheios de lágrimas e disse: reconhecemos que o Deus de Israel é o único Deus. Pedimos perdão e desejamos ser aceitos. Ouvindo isso, os israelitas se entreolharam. A compaixão começou a fluir por seus corações, e eles perceberam que uma nova missão havia surgido não apenas como guerreiros, mas como mensageiros do amor divino. Nesse instante, uma voz suave ecoou em suas mentes, como um sussurro divino. Eis que eu farei novas todas as coisas. Através desta reconciliação, o meu nome será glorificado além das fronteiras de Israel. A volta das nações a mim será a prova do meu poder e amor. Os olhos de Jonatas brilharam ao entender que Deus estava começando a revelar um plano ainda maior do que ele poderia imaginar. A batalha tinha sido vencida, não apenas com armas, mas com a força transformadora do amor divino. E assim, um novo capítulo se abria, não apenas para Israel, mas para as nações terrenas. O que poderia surgir dessa união inesperada? O que mais o Senhor estava prestes a fazer com seus escolhidos para que a promessa de salvação se tornasse acessível a todos? A paz reinava temporariamente no acampamento israelita, mas a tensão do inesperado ainda pairava no ar. Jonatas, agora cercado pelos guerreiros de sua nação e os filisteus em busca de misericórdia, sentiu o peso da responsabilidade que Deus havia colocado sobre seus ombros. Ele sabia que a verdadeira missão começava naquele instante, e que suas decisões moldariam o futuro não apenas de Israel, mas também das nações que haviam conhecido a opressão e a idolatria. Entre os filisteus, Efraim usou suas palavras com cautela, tentando comunicar a nova esperança que agora começava a florescer em seus corações. Ele falou com fervor: sabemos que as nossas práticas estavam imundas perante os olhos do Senhor. Ouvimos que um novo Deus nos fez prosperar e prometeu redimir os arrependidos. Portanto, viemos a ti, ó príncipe, para que possamos conhecer a terra da paz que o Senhor lhe deu. Aser, ainda cauteloso, interveio. Jonatas, é perigoso confiar em quem um dia foi nosso inimigo. O que impede que a traição surja novamente? O medo ainda habita entre nós. Jonatas, percebendo a angústia e a dúvida nas palavras de Aser, respirou fundo e se lembrou do seu pai, o rei Saul, e da luta pela unidade que Deus tanto desejava. Ele olhou nos olhos dos guerreiros e dos filisteus que aguardavam, ansiosos e vulneráveis. Então, disse com firmeza: olhem para os dias em que fomos escravizados no Egito. Pensem na fidelidade de Deus em nos libertar. Um murmúrio de assentimento se levantou entre os israelitas. Jonatas prosseguiu: se o Senhor teve misericórdia de nós quando estávamos perdidos, quem somos nós para fechar nossos corações? Estamos chamados para ser luz, e esta luz não pode brilhar em temor ou rancor. O amor nos foi dado para derrubar muros, não para construí-los. Ao ouvir essas palavras, Efraim se ajoelhou, e outros filisteus o seguiram, a oração ardendo em seus corações. Deus de Israel, aceite nossos corações quebrantados. Nós clamamos por perdão e pela luz da verdade que nos leva a ti. Naquele momento, um calor intenso encheu o ar, e uma profunda reverência cobriu o local. Jonatas sentiu a presença de Deus se manifestar. Reúnam-se em círculo, ordenou, sabendo que a unidade espiritual trazia a proteção e a bênção do Altíssimo. Enquanto os dois grupos se uniram, mãos se entrelaçavam, e pensamentos de desconfiança começaram a se dissipar, uma nuvem de glória desceu sobre eles. Jonatas, percebendo que suas orações e ações estavam alinhadas com os desígnios de Deus, ergueu sua voz em súplica: ó Senhor dos Exércitos, que esta união seja um testemunho do teu poder e da tua capacidade de transformar corações endurecidos. Que por meio dela, as nações vejam que não há Deus como tu. E então, uma luz ofuscante foi vista nos céus, e um som como de trombeta ecoou através do vale. Os filisteus se entreolharam, perplexos, enquanto os israelitas sentiam a força divina correr por suas veias. Mais, enquanto a atmosfera carregava um sentimento sagrado, havia também um aviso ressoante nos corações de todos: há um preço a pagar pela verdadeira aliança. Uma sombra passou sobre a terra, e murmúrios de trevas deixaram os soldados alertas. Jonatas sabia que esse era apenas o início de um caminho desafiador que o aguardava, um caminho que afetaria aqueles que não aceitassem o perdão. E assim, a união entre os povos tornou-se um sinal de esperança e de análise interna.
mas também um prenúncio de provações futuras. O Senhor estava prestes a mostrar a verdade reveladora de sua palavra, mas, a quem muito é dado, muito será exigido. O que mais o Senhor exigiria deles ao longo desse novo caminho de aliança? Que novas batalhas, não somente externas, mas também internas, aguardavam por eles. A história e a mão de Deus ainda tinha mais a revelar. Jonatas se voltava frequentemente para o céu, com um espírito substancialmente afetado pela gravidade do momento. Ele sabia que a real batalha estava apenas começando. As promessas de Deus não eram apenas sobre vitória em campanhas, mas sobre transformação de corações e edificações de um novo caminho. Agora, diante da união inesperada entre israelitas e filisteus, a esperança tremulava, mas também pairava uma nuvem de incerteza. Enquanto os dois grupos se uniam, a realidade de suas histórias passadas enchia o ar. Mas a voz do Senhor ecoava em meio ao tumulto, sussurrando promessas de um futuro glorioso. Através deste novo pacto, eu derramarei minha graça sobre todos os povos, e um novo amanhecer será visível acima de suas cabeças. Os israelitas, agora cientes de sua missão divina, começaram a familiarizar-se com as profundas implicações da misericórdia que ofertariam. Um pacto de paz florescia, mas isso apenas acendia em Jonatas um novo desejo. Como podemos garantir que a luz que agora brilha entre nós não se apague diante das sombras que ainda podem se assentar? Questionou ele em seu espírito. Jonatas convocou todos os presentes. Ele se postou diante deles e falou com a firmeza de um líder ungido. Hoje, não somos apenas homens que lutaram por suas vidas, mas somos chamados para um propósito maior. O Senhor nos concedeu a oportunidade de ser faróis de luz em um mundo quebrantado. Vamos manter nossas alianças firmes, e para isso necessitamos de um compromisso sincero entre nós. Efraim, o antigo filisteu, ergueu-se diante do povo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele declarou: sabemos que fomos errantes, mas desejamos aprender. Deixe-nos ser instruídos nas palavras do Senhor, e seremos como vocês. Que nossas novas vidas também sejam um hino em adoração ao Deus de Israel. Os murmúrios de assentimento se espalharam. Era evidente que, entre o temor e o arrependimento, surgia uma nova esperança. Mas Jonatas não podia ignorar o que se agigantava nas sombras. Ele sabia que nem todos estariam satisfeitos com esta nova ordem de coisas. Enquanto o sol começava a se pôr, um grupo de guerreiros mais radicais entre os israelitas, liderados por um homem chamado Davi, sussurrava entre si, alimentando dúvidas sobre a assimilação dos filisteus. Como podemos confiar neles? Eles são inimigos. O que garante que não nos trairão? O eco de suas vozes reverberava pelo acampamento. Meses de sobrecarga emocional se transbordaram em Jonatas. Ele se dirigiu a Davi e seus aliados: amigos, sei que as feridas do passado são profundas. Mas lembrem-se, nós também éramos escravos uma vez. Por que não podemos estender a mão aos que buscam redenção? O Senhor nos deu a oportunidade de sermos agentes de sua graça. No entanto, as preocupações de Davi pesavam ainda mais naquela reunião. O que acontecerá se eles se virarem contra nós mais uma vez? Precisamos de proteção. Não podemos deixar nossas guardas abaixadas. O que está em jogo é mais profundo do que a mera proteção, retrucou Jonatas, com a confiança de um príncipe em sua nova missão. Esta é uma oportunidade de sermos um povo unido. No entanto, para que o Senhor trabalhe entre nós, devemos nos unir em fé, e não em desconfiança. Mas a sombra da dúvida não se dissipava facilmente. Na calada da noite, muitos eram os que se retiravam para orar e clamar ao Senhor, mas os temores e as incertezas pairavam no ar, como uma espessa névoa que se recusava a se afastar. Na escuridão, o murmúrio do povo tornava-se um clamor por revelação e proteção, mas também uma ansiedade sobre o que o amanhã traria. Naquele instante, Jonatas sentiu que a batalha era não apenas contra os filisteus, mas também contra a desconfiança que ameaçava dividir seu próprio povo. Ele invocou a presença do Altíssimo, buscando direção e sabedoria. E, em meio à sua súplica fervorosa, uma resposta trouxe um glimer de esperança, uma voz que dizia: prepara-me um caminho, e eu te mostrarei o que fazer. Era um novo chamado, e o próximo passo do plano de Deus começava a se entrelaçar com a realidade de seus dias.
Jonatas sabia que a verdadeira aliança exigiria coragem para enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também as divisões internas que ainda ameaçavam a unidade. Um novo humano de verdade e amor seria jantar entre os homens da terra. Enquanto o clima se agia sob a luz do Senhor, Jonatas preparava seu coração para o que estava por vir. Que revelações e desafios caberiam agora a este novo projeto sob a promessa de salvação e união? À medida que a noite avançava, uma inquietação sussurrava em seus ouvidos. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? O plano soberano de Deus permanecia envolto em mistério, esperando para ser desvendado nas mentes e corações de seu povo. No horizonte, a luz da manhã se aproximava, trazendo a esperança de um novo amanhecer, que anunciava uma grande transição na história e mais, à medida que Jonatas vislumbrava o futuro, ele não podia deixar de perguntar: como as nações saberão da verdadeira natureza de Deus se não mostrarmos sua misericórdia?